Bem, hoje a gente está aqui para falar de um livro chamado O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. E, para começar, apesar de ele ser um clássico e tal, quando eu fui comprar esse livro, ele estava lacrado, é um livro antigo, ele estava lacrado e estava na seção erótica da Livraria Cultura. Aí, bem, eu comprei e vi que não tinha nada demais, mas enfim, é uma curiosidade, né? Esse livro, ele conta a história de um rapaz negro que fugiu das fazendas e tal, da fazenda onde ele era escravo, e foi parar no navio, né? Daí ele se prontificou a trabalhar pra marinha lá, né? E logo ele percebeu que ele podia ser bem tratado, né? Pelos oficiais, se ele, assim, se comportasse bem e tal, né? E assim fez. E por isso que ele passou a ser chamado de o Bom Crioulo. Só que conforme o tempo vai passando, o nome dele, na verdade, é Amaro, né? O Amaro, nesse navio, ele conhece um menino, um adolescente, que se chama Aleixo, e ele, assim, muito branquinho, loirinho, assim, e tal, e ele tinha a função dentro do navio de grumete, né? Uma função, assim, menor. E aí, o Amaro começa a se interessar pelo Aleixo, né, por esse menino. E como esse livro ele foi escrito lá em 1890, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, ele era assombroso, né, pra época, tanto que ele foi proibido durante muito tempo, a Marinha, né, ela proibiu. E conta, então, esse livro é uma história de amor, digamos assim, porque acaba em tragédia, né, entre o Amaro e esse menino, esse Aleixo. E interessante que a gente pode ver nesse livro, além da história, que é muito legal, são as associações que o autor faz em diversas coisas aqui. Bem, para começar, ele, apesar do Adolfo Caminha ser, assim, muito, como é que eu vou dizer, muito arrojado ao tratar do tema da homossexualidade naquela época, né, na época dele, e ainda mais, né, colocar a questão da homossexualidade dentro da Marinha, né, ele, como fruto da sua época, traz uma porção de discursos, de ideias estereotipadas, né. Então, para começar, a imagem que o Amaro tem do Aleixo, desse menino, é uma imagem feminina. Então, ele gosta do Aleixo porque ele vê no Aleixo uma mulher. Então, como ele é bem adolescente, então ele ainda não tem, assim, os traços realmente masculinos ainda e tal, né? Então, ele vê no Aleixo toda a formosura de uma moça, né? E isso não é necessariamente uma verdade, né? Um homossexual não gosta de um outro homossexual por ele se parecer com uma mulher, né? Não faz muito sentido. Mas o Aleixo via assim.
E isso é tratado em vários períodos, né? O comportamento do Aleixo também, ele é colocado como de uma mulher, então ele é submisso, ele é doce, ele é brando, né? Ele é ingênuo, obediente, né? Então todas as características estereotipadas das mulheres é colocado no personagem do Aleixo. E com relação ao Amaro, ele traz algumas coisas como associar, porque o Amaro é um negro alto, muito forte e tal, né? Então, quando o autor elogia o Amaro por ser, assim, um grande trabalhador e tal, com muita força, ele associa a essa potência de trabalho ao animal. Então ele fala, um animal inteiro é o que ele era. Então isso era para ser um elogio. Né? E ele coloca então alguns vícios, né? Ele põe a questão do alcoolismo, que o bom crioulo, numa certa época, o Amaro, né? Numa certa época ele começa a beber muito, e ele diz que isso é uma fraqueza do negro, porque os brancos poderiam beber bem mais e não cairiam no vício, né? E já o Amaro, por ser negro, podia tomar um pouquinho e aquilo já seria um desastre. Conforme o tempo vai passando, o Amaro, ele começa a não ser tão mais bom crioulo, né? Ele começa a contestar as ordens, ele começa a ser mais violento e as pessoas, né, os comandantes, os oficiais começam a ter medo mesmo do Amaro. E mais uma coisa muito interessante é que a construção desse personagem do Amaro, ele é assim uma afronta, né? Uma afronta à elite branca. Por quê? Porque ao invés de ser assim aquele que está sendo submisso, dominado por ser negro, né? Ele toma o lugar de dominação do homem branco e pior, né? Ele domina um outro homem branco, né? Então, realmente significa assim uma mudança, uma alteração no sistema, né? No sistema de que se considerava um comportamento natural. Né? Então, isso é uma crítica que o Adolfo Caminha faz. O que mais? Então, e aí, uma coisa interessante, o Adolfo Caminha ele faz uma série de críticas, apesar dele ter algumas visões bem estereotipadas da época, ele faz muitas críticas, como, por exemplo, os pensamentos do Amaro, né? Mas será que isso é errado de fazer, né? De fazer sexo com outro homem e tal? Mas os oficiais brancos fazem, por que eu não poderia fazer, né? E isso daí ataca, né, a moralidade, digamos assim, dos homens brancos da Marinha. E por isso é que durante muito tempo a Marinha proíbe esse livro de ser publicado no Brasil. Que mais? E aí o Amaro, ele ensina tudo pro Aleixo, né? Ele ensina como ele deve se vestir, tudo sobre o mar, sobre o trabalho e tal. E o Aleixo vai se deixando ensinar e dominar. E
E chega uma hora que eles, né, que o Aleixo permite que eles transem, né? E aí, durante algumas partes, né, do texto é colocado, claro, né, a questão da homossexualidade como um pecado, como algo ligado à animalidade, e ele vai tratando assim nesse sentido. Até que chega um momento que o Amaro e o Aleixo, eles saem do navio e vão morar, numa certa época, no Rio de Janeiro, numa pensão. E só que o Amaro, ele achou que ele ia ficar muitos meses sem trabalho, né? De folga, digamos assim. Mas isso não acontece. E o Aleixo acaba ficando na pensão, enquanto que o Amaro vai pro navio. E aí, nesse meio tempo, o Aleixo começa a se relacionar com a dona ali da pensão. E essa relação começa a ficar muito séria, de uma posição de submissão que o Aleixo tinha em relação ao Amaro, como uma mulher mesmo, né? Quando ele passa a ter um relacionamento com uma mulher, ele passa a ser o dominador. Então, ele exige a monogamia, ele exige a fidelidade, ele toma todo o perfil estereótipo do homem, né, mostrando realmente que em outra situação ele toma esse papel de dominador como seu papel natural, né, natural de homem mesmo. E aí o que acontece? O Amaro fica muito doente, e aí essa doença leva ele para um hospital durante muito tempo, e essa doença é mostrada assim como uma espécie de castigo, devido à sua homossexualidade. Então é uma doença de pele muito, muito feia, que sai pus, coceira e tal, né? E aquilo é mostrado assim realmente como um sofrimento do Amaro. E o Amaro fica, mas por que o Aleixo não vem me ver? Será que ele não sabe? Aquela coisa toda, né? E aí ele foge do hospital e vai encontrar o Aleixo. E aí o final do livro, que eu não posso contar. Enfim, é um livro muito legal, fala de muitas coisas, numa época que não se falavam. É preciso tomar cuidado com alguns pontos de vista bem estereotipados, mas ainda assim é um texto arrojado para a época em que ele foi escrito. É isso. A dor caminha, o bom criador.